Olá, meu nome é Gabriela Cunha, eu sou formada no Bacharelado em Artes Visuais e vou contar um pouquinho mais para vocês hoje sobre o meu trabalho. Primeiro, falar um pouquinho sobre a minha formação. Quando eu tinha uns 15 anos, 16 anos, eu comecei a fazer alguns cursos de desenho e de pintura no Ateliê Livre da Prefeitura. Em 2015, eu entrei no Bacharelado em Artes Visuais da URGS e me formei em 2020 e no momento então eu estou cursando mestrado na Alemanha com foco no meu trabalho artístico. Sobre o meu tema de pesquisa, ou sobre o assunto que mais me interessa explorar, lá por 2017, eu já estava me interessando bastante sobre a paisagem. Mas eram imagens que eu coletava de revistas antigas, revistas de viagem como as National Geographic, e depois com o tempo eu fui buscando paisagens que tinham a ver com a minhas próprias memórias, os lugares que eu fui, os lugares que eu frequentava, para trabalhar então e pensar essa paisagem na pintura. Tem uma série de trabalhos que é a série Paisagem entre Arquivos, Lugares e Pensamentos. Esse trabalho ele iniciou em 2018 e foi mais desenvolvido em 2019 e foi também o resultado do meu trabalho de conclusão de curso e resultou também numa exposição individual no espaço Ado Malagoli do Instituto de Artes. Sobre esse trabalho, então, um dos pontos importantes dele foi que ele se deu início com uma viagem que eu fiz em 2018 para Berlim. E nessa viagem eu visitei muitos parques, o próprio Jardim Botânico de Berlim. Quando eu voltei para Porto Alegre, eu comecei a ver que meu próprio olhar sobre a cidade tinha mudado e comecei a explorar então e pensar sobre uma construção desse olhar da paisagem e que tem muito a ver com as nossas próprias memórias, com a nossa relação, né, com a natureza. Durante a realização dessas pinturas, eu fui identificando alguns elementos que eram recorrentes, como por exemplo o jardim, os horizontes e também a própria ideia da janela na pintura. Eu trabalho então mais com a técnica da aquarela e da acrílica, que são duas técnicas que permitem utilizar a tinta de uma forma mais aguada, de uma forma que não se tem muito controle, que é algo que me interessa. E sobre o meu processo, eu acredito que tem algumas etapas que são importantes. A primeira é essa coleta das imagens, a criação de um arquivo ou de uma coleção de imagens, e aí fazer um diagrama, uma forma de organização visual dessas imagens, é algo que me ajuda muito para poder entender melhor essa construção da paisagem, desse olhar da paisagem que eu tento refletir no meu trabalho. O próprio registro das pinturas, o registro delas enquanto eu estou fazendo, das etapas delas, é algo bem interessante, tanto interessante para as pessoas que estão conhecendo o trabalho, que estão vendo ele, como também para mim, para poder identificar melhor como que eu construo essas paisagens, quais são as decisões que eu faço quando eu estou trabalhando. E por fim, acho que uma última etapa importante desse processo são os próprios caderninhos de desenho, as próprias aquarelas, os trabalhos menores que eu faço, e principalmente nos cadernos, em que eu crio um repertório de imagens, um repertório de texturas, de formas que depois eu posso utilizar para os meus trabalhos em pintura. Bom, então é isso. Muito obrigada por terem assistido. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar sobre o meu trabalho. E eu vou deixar aqui também o meu site e o meu Instagram. Obrigada!